Olá, amigos de todo mundo. Quero contar a vocês a verdade chocante sobre Disclosure Day e a igreja. Vocês vão querer assistir a isso porque é absolutamente fundamental. Então, recentemente, Steven Spielberg lançou um filme chamado Dia da Revelação. Ele tinha um elenco de estrelas. Emily Blunt. E eu passo por tantos deles. Eu nem lembro o nome de todos, mas quero dizer, você está falando basicamente de um elenco de estrelas. E esse filme explora a ideia de vida extraterrestre. Explora UADs. Desculpe, WAPs, não WADs. WAPs, que são fenômenos aéreos não identificados e OVNIs e todo esse conceito, certo? Mas eu já disse muitas vezes que quando você vê coisas assim em Hollywood, você vê essas coisas começando a surgir na cultura. É algo ao qual você precisa prestar atenção, porque na verdade é mais do que apenas entretenimento. Na verdade é um presságio. O que eu quero dizer com presságio? É um sinal. É um sinal. E se você prestar atenção aos sinais, começa a haver um padrão. E estamos vivendo em tempos de grande engano. Então eu quero te contar sobre o Disclosure Day e por que isso é tão significativo e por que é algo ao qual você e eu devemos prestar atenção. Todos nós devemos prestar atenção. Esse filme, sobre o qual vou falar em um momento, do Steven Spielberg, ele vem logo após divulgações reais de OVNIs que foram liberadas pelo governo dos Estados Unidos, pelo Departamento de Defesa, o DoD, o Pentágono. Existem todos os tipos de documentos que foram desclassificados, basicamente expondo o fato de que existem todos os tipos de fenômenos aéreos que foram avistados ao longo de várias décadas. Temos depoimentos de todos os tipos de pilotos veteranos da Força Aérea, pessoal militar, de vários departamentos das Forças Armadas, que juraram sob. A história não se repete, mas muitas vezes rima. Em 1973, o embargo árabe do petróleo cortou 7% do suprimento global de petróleo. A inflação disparou. O mercado de ações desabou em 48% e o ouro e a prata dispararam. A crise do petróleo de hoje no Estreito de Hormuz afeta quase 20% do suprimento de petróleo. Então, se uma escassez de 7% levou a uma queda do mercado e a um movimento histórico no ouro e na prata, o que poderia resultar de uma escassez de 20%? Mais uma vez, estamos enfrentando conflito geopolítico, inflação, incerteza e aumento da demanda por ouro e prata. A inflação já subiu para 3,5% e esse aumento está longe de acabar. Na verdade, o cenário da inflação nos Estados Unidos é o pior dos últimos 4 anos. Existe um ditado em Wall Street: venda em maio e vai embora. Mas enquanto os mercados enfrentam incertezas, o ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde o ano 2000. O ouro também teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. Agora, grandes instituições financeiras como JP Morgan e Wells Fargo estão prevendo que o ouro pode chegar a $6.300 por onça até o final do ano. Este não é um momento para entrar em pânico, é um motivo para ajustar seus investimentos. Primeiro tenha mais ouro e prata. Ligue para 1-888-45-06-380 hoje mesmo para receber seu guia gratuito para investidores. O Patriot Gold Group foi nomeado pelo Consumer Affairs como o melhor fornecedor de IRA de ouro por 9 anos consecutivos. Ligue para 1-845-06-380. Nós temos imagens em vídeo. Existem todos os tipos de materiais agora desclassificados.
áudio e imagens em vídeo da Força Aérea, da Marinha e de vários outros ramos das Forças Armadas, confirmando o fato de que existem OVNIs. Há até mesmo, supostamente, documentos e imagens que sugerem a presença de seres biológicos. Houve militares que testemunharam sob juramento que encontraram formas de vida biológicas, ou o que eles chamam de material biológico, em muitas dessas aeronaves que recuperaram. Então, literalmente, estamos vivendo em uma época em que o que antes era ficção científica, agora se tornou uma realidade chocante. Quero dizer, nunca pensamos que viveríamos em um tempo onde estão tendo conversas sérias sobre OVNIs, conversas sérias sobre vida extraterrestre. Então eu quero voltar a esse filme, Dia da Revelação, e por que isso é algo tão significativo. Quero falar sobre a relação com a igreja. Não sei se você consegue ver atrás de mim. Na verdade é um orbe. Não, aquilo não é a lua. Ah, interessante. Entendi. Tudo bem, mas falando sério, escuta. Então, esse filme, certo? Quando eu assisti esse filme, e eu realmente assisti com minha esposa, foi muito perturbador. Mas não pelos motivos que você pensaria que é perturbador. Não é perturbador porque, sabe, ficamos tão chocados e impressionados. Não é perturbador porque, meu Deus, abalou nossa fé. Pode abalar a fé de algumas pessoas que são espiritualmente superficiais. Porém, isso não tornou Disclosure Day perturbador. O que foi perturbador no filme? Disclosure Day é a agenda óbvia para influenciar a mente das pessoas e fazer com que as pessoas, especialmente o público americano, aceitem essa ideia de que devemos abraçar os alienígenas. Devemos abraçar os alienígenas. Devemos abraçar não apenas a ideia de vida extraterrestre, mas também diminuir nossa importância no universo como consequência dessas revelações chocantes. E eu sei, sem sombra de dúvida, que isso faz parte do engano dos tempos finais. Toda a agenda de Disclosure Day era unir a ideia de religião com a vida extraterrestre. Agora, eu cresci assistindo televisão cristã desde que era criança. Se você lembra da TV cristã, tinha um homem chamado Jack Van Impe. E Jack Van Impe era, sabe, na época, ele era meio que um teórico da conspiração. E você pensava, cara, esse sujeito é maluco. Mas ele falava sobre, Jack Van Impe falava sobre, e Tom Horn, antes de morrer, também falava sobre essa ideia, que eles tentariam promover uma narrativa que esses extraterrestres, esses alienígenas, na verdade, são divindades, que eles são deuses e que deveriam ser adorados, e que esses são os deuses que nos criaram, esses são nossos engenheiros e criadores, e que são eles, além das estrelas, a quem devemos recorrer. Então, todo esse conceito de extraterrestres é, na verdade, um esquema do reino das trevas, para fazer os crentes assistirem a isso, redirecionar a adoração deles para outros deuses. Quero dizer, era algo tão nefasto, nem chega a ser entretenimento, isso é propaganda. Nem chega a ser propaganda, isso é manipulação psicológica. Isso é engenharia psicológica. Eles estão tentando controlar a forma como você pensa sobre essas coisas. Eles não estão só tentando te chocar e revelar coisas. Não, 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 não. Isso não é revelação de jeito nenhum. Não é revelação de jeito nenhum. É manipulação. É manipulação. E todas essas coisas convergem para esse pensamento singular.
Paulo falou sobre isso em Efésios 6 e ele diz: nós não lutamos contra carne e sangue. Isso foi há 2000 anos. Ele diz: nós não lutamos contra carne e sangue. Sobre o que Paulo estava falando quando ele diz: mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. Então ele diz isto, contra a maldade espiritual. Por que ele acrescentou essa parte? Nos lugares celestiais. Algumas traduções dizem literalmente maldade espiritual nas regiões celestiais ou no espaço sideral. Paulo advertiu a igreja que haveria uma guerra interdimensional, que devemos cingir os lombos do nosso entendimento, porque existem entidades demoníacas que ocupam as camadas, que ocupam o que percebemos como espaço sideral. E essas entidades demoníacas são sombrias, são enganosas, são malévolas. Então, o objetivo principal dessa revelação hoje é fazer você sentir pena dos demônios do espaço. Sabe de uma coisa? Eles só querem nos amar, eles só estão aqui para ser nossos amigos. Não odeiem essas pessoas, não torturem esses seres inocentes. Eles são cheios de compaixão e eles só vieram aqui. Eles vieram aqui para ter um encontro de brincadeira com a gente, nós, terráqueos. Tem até uma cena em que uma freira católica diz no filme que, sabe, Deus nos criou como seus seres supremos na Terra. Não somos os seres supremos do universo. E a narrativa, mais uma vez, é postular e promulgar a ideia de que não somos quem Deus diz que somos. No livro dos Salmos, quem é o homem para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória. Não, nós não somos coroados de glória. Nós somos apenas pequenos fragmentos nesse design universal. Nós somos a menor de todas as formas de vida inteligente no universo. Esse é o argumento e essa é parte da agenda do anticristo, que é minimizar e reduzir o lugar da criação de Deus no universo e o lugar da nossa autoridade como seus filhos e filhas. Isso é incrível. E nós estamos aqui, santos, estamos aqui de verdade. E se você se você ainda não fortaleceu seu conhecimento bíblico, se você não tem uma base sólida na palavra de Deus, você pode ser facilmente enganado pelo grande engano que está vindo sobre a terra. Você precisa ser capaz de entender por que precisa do Espírito Santo para que possa reconhecer um demônio espacial quando vê-lo. Estamos falando de anjos caídos, não de alienígenas. Alienígenas não existem. Estamos falando sobre anjos caídos. Estamos falando sobre demônios. Demônios que entraram na nossa atmosfera, que vieram para o nosso estrato, vieram para o nosso espaço. Isso ocorre porque vivemos nos últimos dias. E o inimigo está tentando enganar o maior número de pessoas que ele puder. E eu estou te dizendo, isso é real. Isso é real. Isso faz parte do grande engano. A grande recessão. Que literalmente o reino espiritual, o reino invisível, é real. Assim como já viram anjos. As pessoas já viram anjos, pessoas tiveram experiências angelicais. Nós ouvimos falar sobre anjos nos últimos 50 anos. Já deram entrevistas sobre experiências de quase morte. Anjos. Vemos isso há anos com todo tipo de coisa. Então você acha que pode ver anjos, mas não pode ver anjos caídos? Eu acredito que muitas pessoas foram molestadas, foram abusadas, foram abduzidas por anjos caídos, seres malévolos, entidades que estão tentando contaminar a raça humana.
para que eles possam trazer o máximo de escuridão possível para a terra, para que possam encher o inferno com o maior número de humanos que conseguirem. É isso com que estamos lidando. E eu realmente acredito que Steven Spielberg é um agente das trevas. Eu não acredito que ele seja apenas um escritor criativo. Eu acredito, quer dizer, quando você assiste ao filme, é claramente um filme com uma agenda. Nem sequer esconde o fato de que é um filme com uma agenda. É obviamente um filme com uma agenda. Mas qual é a agenda? A agenda é promover a missão do anticristo para tirar a adoração de Deus e colocá-la no reino das trevas. Mas eu acredito que, se o pecado abunda, a graça abunda muito mais. Eu acredito que, onde há trevas profundas, há uma grande luz. E esta é a hora, este é o momento em que a igreja deve se levantar. E a igreja deve ocupar o nosso lugar na sociedade. E a igreja deve demonstrar e exibir a luz da glória de Deus. Compartilhe este vídeo e lembre-se, Jesus é o Senhor.